Olá, seja bem-vindo ao nosso Liturgia Diária. Cor litúrgica, verde 7. Semana do Tempo Comum. Quarta-feira, 22 de maio de 2024. Primeira leitura. Leitura da Carta de São Tiago. Caríssimos, e agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, passaremos ali um ano, negociando e ganhando dinheiro. No entanto, não sabeis nem mesmo o que será da vossa vida, amanhã. Com efeito, não passais de uma neblina que se vê por um instante e logo desaparece. Em vez de dizer, se o Senhor quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo, vós vos gloriais de vossas fanfarronadas. Ora, toda arrogância deste tipo é um mal. Assim, aquele que sabe fazer o bem e não o faz incorre em pecado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsório. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ouvi isto, povos todos do universo, muita atenção, ó habitantes deste mundo, poderosos e humildes, escutai-me, ricos e pobres, todos juntos, sede atentos. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Por que temer os dias maus e infelizes, quando a malícia dos perversos me circunda? Por que temer os que confiam nas riquezas, e se gloriam na abundância de seus bens? Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ninguém se livra de sua morte por dinheiro, nem a Deus pode pagar o seu resgate. A isenção da própria morte não tem preço, não há riqueza que a possa adquirir, nem dar ao homem uma vida sem limites, e garantir-lhe uma existência imortal. Morrem os sábios e os ricos igualmente, morrem os loucos e também os insensatos, e deixam tudo o que possuem aos estranhos. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João disse a Jesus, Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome. Mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse, não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia diária. A ação de Deus não pode ser limitada pela nossa mentalidade. Naquele tempo, João disse a Jesus, Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome. Mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse, não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Meus irmãos e minhas irmãs, a afirmação é categórica, ele não nos segue. Quanto à pretensão de João e dos outros discípulos. João não havia escrito ainda aquela lição de Jesus quando disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, segue-me, vinde após a mim, e quem quiser me seguir. São todas afirmações que, pouco a pouco, eles foram aprendendo. Desde o seu início, o cristianismo sofre essa tentação de se transformar em um gueto, um grupo seleto, uma redoma de vidro, uma nata de privilegiados. Quem não tem o crachá não pode atuar. Muitas vezes, nós vivemos isso nas nossas comunidades, e quantas coisas acontecem, que são reflexos do episódio de hoje do Evangelho. Santa Rita de Cássia, que nós celebramos hoje, em certo sentido, é um exemplo disso,
uma viúva de um marido assassinado por questões políticas, que desejou ingressar no convento aos 36 anos, mas foi impedida por medo de represália ao convento. Com muita oração, Rita colocou paz na situação da família e pôde se tornar uma monja. Ela estava fora, mas a vontade de Deus prevaleceu. Não proíba a ação de Deus. Jesus corta esse mal pela raiz e redireciona o discipulado, mostrando que a ação de Deus não pode ser delimitada por uma circunferência das nossas mentalidades. Deus só pode agir aqui, Deus só pode agir desse modo. Vamos fazer memória, constantemente, daquilo que fez o Espírito Santo no início da Igreja. Jamais se pensaria em anúncio do Evangelho aos pagãos, jamais a descida do Espírito Santo sobre pagãos, jamais um pagão poderia anunciar o Evangelho, jamais um pagão falando a judeus cristãos. No entanto, o Espírito fez toda esta santa confusão para confundir a nossa mente fechada, pequena, a nossa visão míope, o nosso raciocínio lento para as coisas de Deus e para a forma como Ele age. Quem se fecha numa categoria na igreja, seja ela tradicionalista, carismática, TL, progressista, rubricista, moralista, etc., está destinado a desaparecer da igreja, serão só grupos barulhentos e perturbadores da paz. A igreja não está de portas abertas, de jeito algum, para aquilo que não seja o Evangelho de Cristo, que não seja a verdade revelada. São portas abertas àqueles que querem e precisam conhecer Jesus Cristo, amá-lo e adorá-lo, como Senhor e Salvador. Sobre todos vós deis a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.